Documentos obtidos pelo Estadão mostram que o governo Jair Bolsonaro manipulou resposta à Lei de Acesso à Informação. 2 servidores que trabalham na Secretaria de Governo da Presidência da República, situada no próprio Palácio do Planalto, orientaram que o Ministério da Saúde omitisse informações. Em um texto obtido pela reportagem, um dos servidores escreve que deve ser avaliado o risco político na hora de responder a mensagem. Esse vídeo começa com o acesso ao site da Lei de Acesso à Informação para mostrar a origem do documento que evidencia uma orientação para que informações solicitadas pela reportagem não fossem fornecidas pelo Ministério da Saúde. Então, nesse pedido aqui, que foi registrado no dia 18 de maio e teve a resposta em 24 de junho, eu tenho 3 anexos em resposta enviados pelo governo federal. O primeiro desses arquivos, que já demonstra uma orientação de omissão de informações, é esse aqui. É um arquivo PDF que aparece com o seguinte comentário feito por um servidor público. Acho que não seria o caso de exemplificar, pois se informar um ofício, deverá informar todos. Avaliar se os ofícios oferecem algum risco político. Perceba, esse é um documento que foi enviado para mim como uma forma de responder à minha solicitação, que era para ter acesso a informações sobre pedidos que parlamentares enviaram para que verbas fossem repassadas para seus estados. E esse documento, em vez de eles mandarem um documento de texto limpo, integral, uma resposta finalizada, eles mandaram o documento em edição, em processo de edição, e aqui percebe-se essa revisão. O documento de Word, que foi enviado pelo governo, que mostra o procedimento de edição em andamento. Aqui é possível ver a presença daquela sigla que estava DADS, é Danilo Assis da Silva. É ele quem faz a sugestão. Acho que não seria o caso de exemplificar, pois se informar um ofício, deverá informar todos. Avaliar se os ofícios oferecem algum risco político. Além dele, Henrique Pinto, que é superior hierárquico de Danilo, ele sugere aqui que seja apagado o nome do deputado Domingos Neto e também sugere que, em vez de indicações, seja informado que os parlamentares enviaram sugestões de atendimento. Agora, o que é interessante é que, embora esse documento seja do Ministério da Saúde, essa edição foi feita por integrantes da Secretaria de Governo. A nomeação de Danilo Assis da Silva Lima, no dia 29 de abril, diz que ele vai atender, ele está na Secretaria de Governo da Presidência da República, na Secretaria Especial de Assuntos Federativos, da SEGOV. Então, são integrantes da Secretaria de Governo que estão editando a resposta do Ministério da Saúde, sugerindo a omissão de informações solicitadas pelo cidadão em relação a repasses públicos. A data dessa edição do Danilo é dia 15 de junho e as do Henrique também. Portanto, o Henrique já tinha sido nomeado na Secretaria de Governo da Presidência da República. Isso aqui é um arquivo que eu já extraí da internet, mostrando as propriedades do arquivo, que mostram aqui Danilo Assis da Silva Lima, Henrique Marques Vieira Pinto, como criador e modificador do arquivo. Isso aqui é o que se chama de metadados. Esses foram os metadados do arquivo em doc e do arquivo em PDF, que foi o primeiro que eu mostrei também, Danilo Assis da Silva Lima, exportado em 24 de junho, que é o mesmo dia que o governo me mandou a resposta. E aqui é que a gente vai agora passar para falar sobre a prova da omissão. Eles informaram que tinham 3 documentos, mas a verdade é que eles tinham muito mais, eles sabiam disso e decidiram não informar. Se a gente for considerar as modificações presentes aqui, vou aplicar as modificações. Elas passam a trazer apenas 3 ofícios. O governo, ao mesmo tempo que recusou-se a enviar para a reportagem, ele apresentou ao Tribunal de Contas da União os documentos semelhantes àqueles que nós solicitamos. Um ofício do Relator-Geral do Orçamento destinado ao então ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República em 18 de dezembro, general da Reserva Luiz Eduardo Ramos. O deputado Domingos Neto ele pede indicação de 205 milhões de reais da fonte orçamentária RP9, são as emendas de relator geral. Então esse aqui é um primeiro documento. Perceba que o número é o ofício 457, enquanto que aqui eles informam apenas a existência de 3 ofícios que não incluem o 457. Além disso, a gente vai ter aqui ofícios de pelo menos 13 outros parlamentares. Todos eles, vou mostrar aqui, por exemplo, o Marcelo Castro,
estão falando de indicação de recursos extras, né, que se encaixam nessa categoria de RP9. Felipe Carreiras, deputado do PSB de Pernambuco. Ele indica R$2,5 milhões à Prefeitura de Bonito, na região agreste de Pernambuco. Ofício 205 aqui, ó, do senador Roberto Rocha, aliado do presidente Bolsonaro. Também indica R$25 milhões. Deputado Cezinha de Madureira, indicação de recursos extra-orçamentários em benefício de municípios paulistas. Esses documentos foram enviados pelo governo para o Tribunal de Contas da União após o ministro Walton Alencar Rodrigues, do TCU, solicitar acesso das informações a respeito das indicações dos parlamentares. Esse foi um procedimento que foi aberto pelo TCU para analisar a legalidade e para analisar irregularidades apontadas pelo Estadão no caso do orçamento secreto. A planilha de gastos do RP9 na saúde que foi enviada para mim informa apenas no campo de parlamentar o relator geral do orçamento. O que eu tinha solicitado eram as informações que detalhassem, né? A gente sabe que existe o valor reservado para emendas de relator geral do orçamento. O que a gente não sabe é quais são os parlamentares beneficiados. Então, quando o governo deixa de me apresentar essa lista de ofícios dos deputados e senadores, ele deixa de permitir que a sociedade saiba quais são os parlamentares que estão recebendo esses valores. A Lei de Acesso à Informação foi criada há cerca de 10 anos com o objetivo de trazer transparência, né, às informações públicas. E não existe nela nenhuma restrição relacionada a risco político. Ao contrário, né, o artigo 7º da lei diz que o acesso à informação compreende, entre outros, os direitos de obter todas as informações contidas em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos e entidades. Diz ainda, no artigo 32, que constituem condutas ilícitas que sejam responsabilidade do agente público ou militar recusar-se a fornecer a informação requerida, nos termos desta lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de maneira incorreta, incompleta ou imprecisa. Esse caso, segundo os especialistas ouvidos pela reportagem, merece ser investigado, né, para que haja a possibilidade de responsabilização de agentes públicos. E uma investigação seria possível descobrir dentro de uma apuração se houve dolo ou má-fé na análise das solicitações. E se ficar comprovado que houve dolo ou má-fé, isso também é passível de punição na Lei de Improbidade Administrativa. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade das instituições e, notadamente, negar a publicidade dos atos oficiais. Isso é o que o governo federal fez nesse caso. A resposta enviada, quando ela omite a existência de outros documentos que foram enviados ao TCU e quando ela diz que deve-se avaliar o risco político, ela escancara que existe uma preocupação do governo de blindar a existência desse orçamento secreto, né, de não prestar as informações para que a imprensa não possa fazer a análise sobre os casos detalhadamente. Esse caso põe em dúvida a boa-fé do governo federal em responder à Lei de Acesso à Informação. Se aconteceu em um ministério, pode estar acontecendo em outro, a supervisão política da Secretaria de Governo da Presidência da República.